Nos estúdios da TV SPL, a candidata a prefeita por São Paulo, Soninha Francini, que nos visita, e a redação também da Gazeta Perrense. Seus cumprimentos para os internautas da TV SPL. Muito prazer estar conversando com vocês, assim, diretamente daqui do estúdio, daqui desse canto de São Paulo. Soninha, é a sua primeira legislatura como vereadora, é um trabalho bastante intenso, e agora essa empreitada difícil que é a Prefeitura de São Paulo. O que motivou você, vereadora, a partir para essa batalha? Olha, a motivação não é muito diferente do que me levou a ser vereadora. Eu passei a vida inteira tentando descobrir qual é o meu papel na sociedade, tentando descobrir simplesmente não, tentando exercer meu papel na sociedade de modo a transformá-la. Aquela coisa que me diziam que era idealismo de juventude, quando eu tinha 13, 14 anos, falando, não, acho que a gente tem que lutar por um mundo melhor. O pessoal fala assim, os jovens são assim mesmo, os jovens têm essa ilusão. E eu me prometi que eu não ia esquecer que não era uma ilusão, que eu tinha tanta certeza daquilo, que o mundo era muito injusto e podia ser diferente, podia ser melhor. Então, durante muito tempo eu militei como voluntária, ainda sou voluntária em projetos, em ONGs, no movimento ambientalista. E mesmo na televisão, né, na minha ocupação profissional, eu era apresentadora da MTV, eu era mediadora de programas de debate, e eu me sentia ali exercendo esse meu papel. Na medida em que você pauta um determinado tema importante num debate, você está dando a sua contribuição para a sociedade. Mas comecei a ficar muito frustrada com os limites dessa atuação. Era muito legal na televisão poder falar da importância de coleta seletiva, por exemplo. E as pessoas darem atenção àquilo, se interessarem, mandarem mensagens para a TV, dizendo, eu quero aderir a coleta seletiva, como é que eu faço? E aí você não tinha uma resposta satisfatória para dar, porque faltava uma ação mais decisiva do poder público, por exemplo. Então essa frustração com o que eu não era capaz de fazer fora da política, né, na militância fora da política propriamente dita, me levou a querer ser vereadora. E como ser vereadora? É muito interessante, é muito bom, foi um tremendo aprendizado, e eu pude como vereadora realizar algumas coisas interessantes. Continua sendo muito frustrante. O vereador, por definição do que é o poder legislativo, já tem alguns limites. Algumas coisas estão completamente fora da sua alçada. E outras, pelo modo de funcionamento da própria Câmara, que não tem nada de... não é um limite jurídico, legislativo, institucional. É de costumes da casa. A casa funciona de uma tal maneira que cada vereador produz muito menos do que poderia. Isso também me levou a querer mais do que isso, mais poder, mais possibilidade de interferir. Nessa sua função de vereadora, que projetos, onde você focou o seu trabalho? Então tem muito de cultura, de juventude, de educação, de acessibilidade, porque também é um tema que me diz muito respeito, da garantia de direitos humanos de modo geral, porque a gente sabe que tem direitos ainda não garantidos a todos. Direito à educação, à saúde, ao meio ambiente saudável, ainda estamos longe de conseguir. Mas alguns grupos, especialmente, têm ainda mais dificuldade em ver os seus direitos reconhecidos. Então a gente trabalha com grupos específicos, trabalha muito com população de rua. Então tem não só projetos de lei tratando dessas diferentes áreas, mas outras ações, por exemplo, de convencimento direto ao Poder Executivo, né? Às vezes é uma matéria que não é o caso de legislar a respeito dela, mas de levar diretamente ao secretário de saúde, ao secretário de educação, ao secretário de cultura ou ao subprefeito a necessidade de ele agir numa determinada direção. E eu fico muito feliz de ter conseguido convencer o poder executivo a tomar determinadas atitudes. Por exemplo, uma muito visível é a continuidade do projeto dos céus, porque o Serra se elegeu prefeito, criticando os céus e dizendo que não tinha a menor intenção de continuar, que os céus eram caros demais, que a cidade tinha outras necessidades mais urgentes, e eu sempre achei isso um absurdo. Eu me elegi pelo PT e depois saí do PT, mas uma das, por ter várias críticas ao PT, mas uma qualidade na gestão do PT para mim foi a construção dos céus, que não é só uma escola, simplesmente, não é uma escola muito cara, é um equipamento público de cultura, de esporte, um espaço de lazer e de convivência num lugar em que nada disso existia. Então eu tomei para mim a missão de fazer o prefeito enxergar melhor o que era o céu, o quanto ele custava comparado com o quanto ele valia.
e de tantas maneiras conseguir demonstrar, e o Serra na ocasião foi pessoalmente a vários CELs e viu realmente o efeito que o CEL tinha na comunidade, era muito mais do que uma escola, simplesmente, que ele decidiu retomar o projeto dos CELs. E aí nessa gestão dele, depois do Kassab, foram feitos 20 novos CELs. Não era para ter sido feito mais nenhum. Não vou dizer que foi eu que fiz, o vereador tem muito essa mania, né, de dizer eu asfaltei, eu construí, eu... Não foi eu que fiz, quem fez foi o Poder Executivo. Mas eu tive a glória, o orgulho de ter persuadido o Poder Executivo a continuar com esse projeto. Nós temos aqui na Avenida Marginal um CEL que é dentro de uma comunidade, para a gente não falar dentro de uma favela, dentro de uma comunidade do Ticoatira. Ele contrasta até arquitetonicamente com tudo que existe ao redor, né? Porque muitas vezes até o equipamento público que é feito numa área mais carente é mais feinho, né? Ele é mais como ele é padrão, né? E o CEL, ele tem um alto padrão mesmo de qualidade, sabe? Os vestiários, o ginásio esportivo, as piscinas, o teatro, são equivalentes a um SESC, por exemplo, que é um equipamento que a gente conhece, né? Ele não é público propriamente, mas é de caráter público e tem essa qualidade de arquitetura, esse acolhimento a todas as pessoas, indiferentemente da origem delas. A acessibilidade dele é ilimitada, né? Porque uma criança de comunidade carente nunca foi a um teatro, não vai ter chance, né? É isso mesmo. E através do CEL ele pode iniciar desde a juventude. Uma pesquisa foi feita nos primeiros CELs que foram organizados na gestão da Marta, das pessoas que passaram aí ao cinema do CEL, porque o teatro serve como cinema também, como sala de projeção. 95% nunca tinham ido ao cinema. E 100% nunca tinham ido ao teatro. Porque o teatro é mais longe, é mais caro, tem menos flexibilidade de horário, e as pessoas não têm o costume, mas se tiverem um dinheirinho, não vão lembrar de ir ao teatro. E aí o CEL produz essa mudança, né, de cultura. Você gosta de agitação, de agitar também. Teve um movimento aí a favor dos moradores de rua, quando houve uns assassinatos, aí você tomou a frente. Como é que foi aquela história, né? Na verdade eu acompanho há muito tempo, né, mesmo desde antes de ser vereadora, a população de rua, todos os desafios que a gente tem. É importante não esquecer que sendo uma população, inclui muitas pessoas diferentes. Então, às vezes, as pessoas apresentam uma solução em uma linha só. O que fazer com os moradores de rua? Dar oportunidade para o trabalho, né? Capacitação profissional e oportunidade de trabalhar. Isso é o caso que se aplica a algumas pessoas em situação de rua. Outras estão numa condição em que não é possível simplesmente você oferecer capacitação profissional e colocação no mercado de trabalho. Então, acho que a necessidade comum, assim, a toda a população de rua, em primeiro lugar, é o atendimento em saúde. E especialmente em saúde mental. Porque a partir disso é que você consegue oferecer condições para que essas pessoas voltem para a família, se for o caso, ou conquistem a sua autonomia e passem a morar de uma maneira que elas possam elas mesmas se sustentar, sem caminhada de volta para a educação, para o sistema de trabalho. E além de toda essa dificuldade que existe, tem a violência, né? Entre eles mesmos, em função muitas vezes de desequilíbrio, de alcoolismo, de uma briga besta por causa de um cobertor, termina em facada. E das pessoas, de outras pessoas contra eles, né, que consideram uma ameaça, um prejuízo à paisagem. Imagina a coisa feia, esse mendigo aqui na minha porta, e se livram como se não fossem pessoas. Então a gente está sempre chamando a atenção para isso, para as necessidades da população de rua, e não esquecer nunca que é uma pessoa embrulhada ali naquele cobertor, é uma pessoa ali, aquele ali cheirando mal. É uma pessoa. Um ser humano, né? Você é uma candidata e se elegeu sem ter um curral eleitoral. Você não tem uma região é minha. Aqui é meu e ninguém entra. E você teve 59 mil? 50.989 votos. Não, você guarda direitinho. Foi inesquecível, né? Então, o que foi? Devido a quê? A sua capacidade de se comunicar? Em parte sim, mas é aquilo que eu disse de ter sido militante a vida inteira. Então eu sempre estive acompanhando o movimento ambientalista, o Greenpeace, o SOS Mata Atlântica, sempre acompanhando indígenas e população de rua, animais, né? Essa área de meio ambiente sempre me atraiu muito, a parte de gestão de resíduos, da coleta seletiva, os catadores, né?
sempre estive muito próximo deles. E essa militância também na área de cultura, de juventude, de combate à violência, de cultura de paz. E tudo isso aparecia no meu trabalho na televisão, né? Eu estive na televisão, trabalhando num canal de música, depois na TV Cultura, e sempre lidando com todos esses temas. Então, eu acabei tendo um eleitorado que eu não cativei em 3 meses de campanha, e nem ali, né, como você disse, na minha região, no meu curral, botei uma cerquinha ali para esse povo aqui é meu. Mas esse quem ele estava na área de meio ambiente, de direitos humanos, de juventude, de cultura, reconhecia em mim uma pessoa de verdade interessada nisso tudo, né? Alguém que queria ser vereadora para exercer essa militância num outro espaço. Então, certamente veio daí. E o PPS, o candidato majoritário? Então, eu sou a candidata a prefeito, João Batista Andrade é o candidato a vice. João Batista é um cineasta com muita experiência, longa militância na esquerda, autor de filmes que eu admiro muito, como O Homem que Virou Suco, recentemente um documentário sobre o Herzog, que foi companheiro dele de jornalismo, e eu disputando a prefeitura pela primeira vez, e o PPS disputando a prefeitura também pela primeira vez em São Paulo. Isso é importante porque quem tem candidato majoritário puxa voto para a legenda e acaba elegendo mais vereadores. A gente também quer ter uma representação maior e melhor na Câmara Municipal. Mas, de fato, o PPS entrou na disputa eleitoral para apresentar as suas propostas para o Poder Executivo, para a administração da cidade, não é simplesmente para puxar voto para a legenda. Eu disse maior e melhor porque o próprio PPS avalia que na última legislatura os vereadores estiveram muito afastados da orientação do próprio partido quanto a ideal, ideologia, postura, conduta. Então, os 2 vereadores atuais que se elegeram pelo PPS na última eleição não são candidatos dessa vez, porque realmente a intenção é uma bancada mais consistente, mais alinhada com o que o Partido Socialista propõe. E quais são essas propostas do Partido Socialista que você vai focar mais na sua administração? Olha, a gente tem um eixo central que eu tenho certeza que é determinante de todas as outras coisas, que é atacar, reverter, modificar a desigualdade regional que existe em São Paulo. Você tem um centro com 100% de infraestrutura urbana instalada, tem coleta de lixo domiciliar, 100% dos endereços, tem tratamento de esgoto, tem equipamentos culturais, bibliotecas, teatros, museus, tem atividade econômica, né? Tem mais oportunidade de trabalho, versus imensas partes da cidade que não tem nada, que quase não tem atividade econômica, que tem baixíssima oferta de emprego no comércio, no serviço, na indústria, que tem pouquíssimos equipamentos públicos, onde faltam escolas, faltam hospitais, faltam creches, bibliotecas, falta estudo. A gente não pode se conformar com isso, né? E além de tudo, o centro, que tem isso tudo, perdeu muita população nos últimos anos. Considerando o centro expandido, que é mais do que o centro, propriamente, 400 mil pessoas deixaram de morar na região central nos últimos 11 anos. Ou seja, é uma Santos inteira que migrou para longe do centro, para as extremidades, onde não tem essa infraestrutura toda. Então você tem no centro hoje, inclusive, capacidade ociosa de moradia, de habitação, tem prédios inteiros, abandonados, desocupados, terrenos sem aproveitar, numa área em que é interessante ter mais gente morando, onde os deslocamentos são menores, onde você não precisa tanto nem do carro, nem mesmo do transporte público, porque é possível cumprir as distâncias, né, até mesmo caminhando, de bicicleta, enquanto na periferia a população cresceu muito e essa oferta de serviço público não. Então a gente precisa fazer um movimento para repovoar o centro, dar incentivos, dar condições para que as pessoas voltem a ocupar o centro para fins de moradia, o que vai já revitalizar o centro, porque hoje muitas regiões são muito pulsantes durante o dia e desertas à noite, porque ninguém mora, porque deu 6 horas vai todo mundo embora. Então você revitaliza de fato o centro, trazendo gente para morar lá, e você ganha espaço na periferia para produzir os equipamentos que faltam, porque com o adensamento que você tem em algumas regiões, aqui, por exemplo, nessas comunidades, né? Cangaíba, é tão compacto, é tão adensado, porque foi tão construído por iniciativa das pessoas, sem planejamento urbano, que hoje, se você quiser construir uma creche ali, você sobrevoa, você tira uma foto, aí você fala, mas onde é que eu vou fazer uma creche aqui? Uma praça, um parque, outra escola, uma biblioteca, uma unidade de saúde? Então, à medida que você consegue desadensar e aproveitar a infra que já tem instalada no centro, você também consegue oferecer infraestrutura como deve para quem continuará estabelecido nas regiões mais distantes. É importante, não só o centro expandido, diminuiu a população, mas os bairros
Mas um bairro antigo como a Penha, sim, tem decrescido a população. Também. Acontece o mesmo fenômeno no centro da cidade. Esporte para a cidade, esporte para a garotada. Política pública, a gente tem que pensar que o esporte tem vários eixos, né? O esporte de competição, esse que vai para a Olimpíada, disputar medalha, não é a principal preocupação de uma prefeitura. A prefeitura tem de manter também, tem aliás um centro olímpico, que é para esses atletas com talento, com capacidade destacada, que vão disputar competições. Seria até interessante que a prefeitura tivesse mais 1 ou 2 centros olímpicos, só no Ibirapuera é muito pouco, então vai ter agora até um aqui na Zona Leste, está sendo preparado, um na Zona mais ao Sul também, ou talvez no Norte, mas para mim o principal investimento da prefeitura tem que ser em 2 outros eixos do esporte. O esporte educacional, quer dizer, o esporte como uma maneira de cultivar determinados valores, né, da persistência que você tem que ser, de saber ganhar e saber perder, de saber trabalhar em conjunto, né, de saber ter um conjunto de regras pactuadas que você deve seguir. Então o esporte nesse sentido, como educação física disciplina mesmo. Então o esporte na escola, óbvio, tem de ter de novo professores de educação física em todas as escolas. E o esporte de participação social, que é um esporte como forma de lazer, de convivência, então mais quadras, mais equipamentos esportivos, e aí para todas as gerações, para todas as faixas de idade, para idosos, para as pessoas com deficiência, que não precisam necessariamente ter o talento para a prática de esporte, mas que tenham o gosto de praticar caminhada que seja, né? Então a cidade precisa também oferecer uma infraestrutura muito melhor para isso, recuperar os equipamentos que já tem, coisa que até essa administração vem fazendo, né, com o projeto do Clube Escola, e criar novos espaços. Às vezes a gente vê as pessoas caminhando numa calçada esburacada na beira da rua, quando não era nada difícil fazer uma pista de caminhada num canteiro central, né, bem mantida, bem cuidada. Então acho que esses são os 2 investimentos principais da prefeitura, e aí também um pouco de recurso para esse esporte de ponta, mas não é a prioridade da administração municipal. Soninha, alguma coisa que eu não tenha perguntado que você queira deixar bem claro para os nossos telespectadores, internautas, aquela mensagem que você... acho que a mensagem que eu daria, que se eu tivesse ou não disputando a prefeitura, né, sou candidata, mas ainda que eu não fosse, é que para você escolher o seu candidato a prefeito e principalmente a vereador, você tem que ter algum trabalho. Não é em 15 segundos, em 1 minuto e meio ou 5 minutos de programa eleitoral que você consegue saber o suficiente sobre alguém para saber se ele é um bom candidato ou candidata. E é um trabalho que a gente tem que ter, né? Especialmente escolher vereador é muito difícil, são mais de 1000 candidatos a vereador. Então, né, claro, um bom ponto de partida é identificar o campo da esquerda, da direita, do centro, neoliberais, socialistas, trabalhadores, e a partir desse campo identificar o indivíduo com quem você concorde, né, que parece merecer o seu apoio. Então é isso, assistir o horário eleitoral em si às vezes já é muito desanimador, né, porque a gente sabe que é uma guerra de propaganda e marketing, quem é que apresenta as imagens mais comoventes, ou quem é que faz a denúncia mais contundente, e de fato é pouco. A gente não pode se basear só nisso não, então informe-se seriamente sobre quem é o candidato que pode representá-lo, e aí vote nele com a maior confiança, ou nela. Como é que é a sua mensagem? Vote em quem você... Vote naquele em quem você acredita, com quem você concorda, que você realmente prefere. Porque muitas vezes as pessoas acham que se votar em alguém que... Não, mas eu acho que não vai ganhar, não adianta nada eu votar porque eu acho que não vai ganhar. Então deixa eu ver quem que está ganhando, né? E não é assim, não é um esporte em que você ganha... Não é um jogo para acertar. Se aquele que você vota... não é isso. Você realmente deve escolher aquele que te representa. E até para isso tem 2 turnos. Se o seu escolhido não chegar ao segundo turno, aí sim, entre os 2 mais votados, você pode preferir um ao outro. Mas agora com 11 opções, escolha muito com cuidado o seu candidato ou candidata. Muito bem, nós tivemos a satisfação de ter nossos estúdios e na redação da Gazeta Penhense, da Gazeta de São Miguel e do São Paulo Leste, essa moça bonita que aqui está, na foto mais bonita, a Soninha Francini, que nos visita e nos traz uma mensagem positiva e demonstra muita coragem de enfrentar o cargo de prefeito de São Paulo.
Nós agradecemos a sua presença, a sua simpatia, a sua amabilidade, e as portas estão sempre abertas aqui para você na sua estrada política na nossa cidade de São Paulo. Muito obrigado. Eu é que agradeço e prometo que quando eu for prefeita eu volto. Promessa feita.